Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas aqui em Paris. Cristiano Soares. Várias centenas de dirigentes políticos e representantes de monarquias do mundo inteiro estão em Londres esta segunda-feira para assistir às cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II. A RFI está a ouvir todos os líderes das forças políticas na corrida às legislativas de São Tomé e Príncipe. Hoje ficamos a conhecer o projeto de Abílio do Espírito Santo. No controlo técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal é já a seguir. RFI, as vozes do mundo. Várias centenas de dirigentes políticos e representantes de monarquias do mundo inteiro estão em Londres esta segunda-feira para assistir às cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II. A urna da monarca será levada para Windsor, onde será sepultada. Com emoção, respeito, é como o funeral da Rainha está a ser vivido, como nos relata o nosso correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Foi vivido com emoção, com respeito e com curiosidade. Milhares de pessoas encheram as ruas no centro de Londres logo desde a madrugada para assistir às cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II. O serviço fúnebre aconteceu dentro da Abadia de Westminster. As pessoas foram acompanhando pelo telemóvel. Depois, finalmente, por volta do meio-dia, dignatários e o rei, acompanhado por alguns membros da família, acompanharam o caixão a pé pelas ruas num desfile militar pomposo. E aí o povo pôde finalmente prestar a última homenagem e dizer adeus a uma monarca que marcou as pessoas ao longo de tantas gerações. Para alguém que morre aos 96 anos, há um certo sentimento de gratidão por uma vida que foi tão longa, mas, de certa forma, os britânicos sentiram que existe uma perda muito profunda que muitos sentiram como algo que poderá quase significar a perda de alguém da família, algo tão próximo deles como se fosse um membro da família. E foi esse o sentimento que muitas pessoas foram comentando ao longo destas horas. A Ucrânia acusou esta segunda-feira a Rússia de ter bombardeado a central nuclear de Pivdeno-Ukrainsk, no sul do país, manifestando mais uma vez o receio de um incidente nuclear. Moscovo nega as acusações. Neide Ribeiro. A central de Pivdeno-Ukrainsk é a terceira infraestrutura nuclear a ver-se envolvida na guerra lançada pela Rússia em fevereiro contra a Ucrânia, apesar dos apelos da comunidade internacional para se evitar uma catástrofe continental. Moscovo nega as acusações 3 dias depois da descoberta de mais uma vala comum com centenas de corpos, junto a Izium, cidade recentemente recuperada aos militares russos. Reagindo aos bombardeamentos que atingiram a central nuclear de Pivdeno-Ukrainsk, na região de Mykolaiv, o presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de estar a colocar em perigo o mundo inteiro. A operadora estatal de energia nuclear ucraniana afirmou que uma forte explosão ocorreu a 300 metros dos reatores, acrescentando que os 3 reatores da central estão a operar em modo regular e que o bombardeamento não causou mortos ou feridos. Este bombardeamento acontece quando as forças russas estão a perder terreno no nordeste do país, diante de uma contraofensiva ucraniana na região de Kharkiv. As tropas de Kiev também obtiveram pequenas vitórias no sul do país. Joe Biden diz que os Estados Unidos estão postos para defender Taiwan em caso de ataque sem precedentes. A China já reagiu ao presidente norte-americano e diz que estas declarações enviam um mau sinal às forças separatistas de Taiwan. Rodolfo de Oliveira. Entrevistado pelo programa 60 Minutes da CBS, Joe Biden falou sobre a posição dos Estados Unidos da América em Taiwan após Washington ter anunciado um negócio de armas do valor de 1,1 mil milhões de dólares com Taipei na semana passada. Depois da visita da secretária de Estado norte-americana Nancy Pelosi à ilha no mês passado, as declarações do presidente dos Estados Unidos causaram agitação na China. Contudo, Biden reafirmou que a posição americana sobre o assunto de uma só China não tinha mudado e que seria apropriado que a China e Taiwan encontrassem uma base comum. O Estado chinês reagiu à declaração do presidente americano, anunciando que era uma grave violação do importante compromisso dos Estados Unidos de não apoiar a independência de Taiwan, segundo Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.
O presidente Biden declarou também na mesma entrevista que se a China não respeitar as sanções internacionais contra a Rússia, poderá haver uma fuga de investidores da China. Uma situação delicada num contexto geopolítico cada vez mais tenso, numa semana em que vai acontecer a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. E precisamente em São Tomé e Príncipe decorre a campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regional. A RFI está a ouvir todos os líderes das forças políticas na corrida às legislativas. Hoje é a vez de Abílio do Espírito Santo, líder do Movimento para o Progresso, Partido Novo, que aponta como principal bandeira a luta contra a corrupção. O grande problema que temos neste país é o problema de governação. A corrupção, basicamente isso. Em São Tomé, ninguém mais confia em ninguém. Há 47 anos da independência, tem havido muita promessa, mas as promessas não cumpridas. Então nós entendemos que é preciso garantir, se houver instituição capaz, ou então criar um sistema que controle e fiscalize todas as outras instituições em São Tomé e Príncipe, que vai desde a Presidência da República, o Governo, os tribunais, o Ministério Público, ONGs, mas todas as instituições mesmo em São Tomé e Príncipe. Tomada de posse esta segunda-feira do novo Executivo, em Angola, João Lourenço reconduziu a maioria do Executivo. Avelino Miguel. Angola tem a partir de hoje um novo Executivo, com a tomada de posse em Luanda dos ministros e governadores provinciais, nomeados recentemente pelo presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço nomeou um executivo com poucas novidades, apostando na continuidade da maioria dos ministros do anterior governo. O executivo conta com 23 ministérios, incluindo 2 novos, nomeadamente do ambiente e das pescas e recursos marinhos. Os Ministérios da Justiça e Direitos Humanos, Juventude e Desportos, Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Administração do Território e Inserção Social contam com novos titulares. Para o seu gabinete, o presidente João Lourenço manteve os 3 ministros de Estado, substituindo apenas o titular para a área social. Entretanto, os angolanos aguardam com expectativa o desempenho do novo executivo, que tem vários desafios nos domínios político, econômico e social, tendo em conta os resultados eleitorais de 24 de agosto. O executivo do presidente João Lourenço terá o primeiro teste no próximo sábado, com a realização da prevista mega manifestação nacional organizada pelo maior partido da oposição, a UNITA, pela defesa da cidadania e do Estado Democrático. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Em Moçambique, o arcebispo de Nampula alertou hoje para os riscos de uma crise humanitária com novas vagas de deslocados devido a ataques rebeldes no extremo norte daquela província que faz fronteira com Cabo Delgado. Dom Inácio Saur, que é também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, diz que são necessárias políticas e estratégias para acompanhar a juventude. Quando neste momento a guerra também começou aqui na província de Nampula, a situação agravou-se. É um agravamento da situação de crise que se vivia por causa dos deslocados de Cabo Delgado e agora que também são da própria província. É um sentimento de impotência, um sentimento de não saber o que fazer, porque de fato já temos muitos deslocados de guerra vindo de Cabo Delgado. Um primeiro aspecto é este de acompanhamento da juventude. A juventude que deve ser cuidada, a juventude que deve ser educada, a juventude que deve ser formada. Este é um aspecto. E, por outro lado, defender esta juventude das fragilidades que fazem com que, eventualmente, seja facilmente recrutada. É preciso defender esta juventude. Portanto, o grande desafio da Igreja neste momento é de continuar a fazer o bem, apesar de todos esses males, apesar de todos esses mortos, e de encorajar que se encontrem soluções definitivas para se pôr fim a esta guerra. Este aqui é o grande apelo. Dom Inácio Saur, que é o arcebispo de Nampula e que é também o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, aqui num áudio da agência Luz, os dados oficiais dão conta que estes novos ataques provocaram pelo menos 10.000 novos deslocados, além de um número desconhecido de mortos. E aqui o ponto final deste jornal.